Boas. Amanhã, confronto com o Portimonense. Uma equipa que o Casa Pia venceu na primeira volta em Portimão 2-1, gol no último minuto do Carlos Gis, se não estou em erro. E com as expectativas para o jogo da manhã, o que é que mudou desde a primeira volta, desde esse confronto? Foi um dos jogos mais conseguidos que tivemos nesta época, na globalidade. Um jogo onde acabámos por ganhar, mesmo ao cair do pano, mas que no cômputo geral acho que fomos superiores. Amanhã, um jogo como sempre, um jogo muito competitivo, contra uma equipa que tem sempre muita qualidade individual e que mesmo muitas vezes mudando o sistema, o Mr. Paulo Sérgio consegue sempre que a equipa esteja organizada. Tem tido várias variações de sistema, provavelmente uma das diferenças pode ser também essa, em relação ao primeiro jogo. No entanto, espero um encontro muito equilibrado, um encontro onde vamos ter que ser muito, muito fortes com bola para podermos encontrar os espaços necessários para desequilibrar uma estrutura que tem muito uma referência de homem a homem no seu processo defensivo e também, quando não tivermos bola, sermos muito organizados, sermos muito compactos, porque tem jogadores rápidos na frente e que podem causar-nos alguns problemas se nós não formos rápidos a reagir à perda da bola. Portanto, acredito que temos pela frente novamente mais um adversário muito competente, mas também acredito que vamos dar continuidade às performances que temos tido, no entanto, tentando ser um bocadinho mais constante ao longo da partida, de forma a podermos voltar às vitórias o mais rapidamente possível, que é esse o nosso objetivo. Mais eficazes também. Mais eficazes. Está dentro desses períodos que eu falei. Acho que na primeira parte, no último jogo, não estivemos bem, principalmente ao nível da agressividade e também da eficácia. Na segunda parte, já uma equipa, na minha opinião, completamente superior aos Chaves, e onde a eficácia realmente fez a diferença. Acho que temos estado a criar. Se houve alguns jogos durante a nossa época que não tivemos, se calhar, nem um terço das oportunidades que hoje em dia estamos a criar e levávamos vencidos os adversários, neste momento, criando muito mais, estamos a claudicar também nesse aspecto. Algumas bolas cortadas em cima da linha, outras onde podíamos também ter feito um pouco melhor, mas também há em alguns dos casos também mérito por parte do guarda-redes adversário, mas acima de tudo temos que olhar para nós próprios e tentarmos cada vez mais materializar as oportunidades que vamos criar. Mister, bom dia. No cenário hipotético em que só a segunda volta contaria, o Casa Pia estava a lutar nos lugares de baixo da tabela, quais são as principais razões que apontam para uma diferença tão grande entre a primeira volta em que o Casa Pia estava em lugar europeu e uma segunda volta em que efetivamente, entre as 8 equipas, o Casa Pia está, penso eu, em 15º? Bem, vamos fazer aqui um balanço então. E vamos aqui ser muito claros em algumas coisas que eu falei e que não tenho mudado minimamente devido a resultados. Quando chegámos à vitória após o Santa Clara, que foi na primeira jornada da segunda volta, acho que fui bem claro que a manutenção praticamente estava assegurada. O nosso objetivo foi sempre a manutenção. Após a manutenção, há e sempre houve dentro desta casa a ambição de chegar ao mais alto possível. Nunca estabelecemos objetivos, por exemplo, de competições europeias definidos. Há umas semanas atrás aqui falei desse aspecto, mas pelo facto de estar englobado na nossa ambição de podermos chegar matematicamente a esse objetivo, mas houve sempre, desde o primeiro minuto, o encarar o jogo a jogo como o nosso objetivo principal. No entanto, a partir do momento que
A manutenção ficou praticamente assegurada, não matematicamente, que isso só aconteceu agora com a derrota do Marítimo, salvo erro, em Famalicão. Mas nunca houve um esconder de nada, que iríamos começar a rodar a equipa, que iríamos começar a analisar jogadores, que iríamos preparar aquilo que é o futuro do Casa Pia. Portanto, nunca ninguém exigiu, para já, que fizesse uma primeira volta como fizemos, que acaba por ser uma coisa que se calhar vindo de uma equipa da segunda Liga ninguém pensaria. Agora, se quisermos fazer, ou quem quisesse imaginar que nós iríamos fazer uma segunda volta igual à primeira, com uma média de 2 pontos, acho que estaria um bocadinho desfasado daquilo que é a realidade. Mas eu não escondo que aquilo que disse, e dizia hoje, e não me estou minimamente arrependido, que eu estou aqui não só para me promover, porque se eu estivesse aqui só para me promover, provavelmente teria continuado a jogar com a equipa mais regular, com a equipa mais rodada, mas não tive, e alinhado também com a nossa direção, tivemos, com a nossa administração, tivemos a visão de começarmos a preparar o futuro, também perceber o que é que alguns jogadores que têm jogado menos tempo poderiam trazer à equipa, e acho que o sinónimo disso tem sido as mudanças que temos vindo a fazer, ou seja, raramente temos feito aquilo que fomos, e que na minha opinião foi um segredo também, do nosso sucesso, que foi manter uma estrutura muito tempo seguido. Nos primeiros 8 jogos não mudámos o 11. Portanto, quando se toma esse tipo de decisões de começarmos a ver a próxima época, não descurando esta, como é óbvio, mas começarmos a preparar o futuro e começarmos também a ter a certeza daquilo que temos no nosso plantel, é normal que a nossa consistência se tenha perdido um pouco. No entanto, volto a dizer, eu acho que a equipa, a nível de performance global, em vários aspectos está melhor do que estava na primeira volta, só que na primeira volta também fomos muito unidos. Acima de tudo, trazíamos uma estrutura da segunda Liga que estava muito identificada, que sabia muito bem aquilo que queria, e, no entanto, ao longo da época, como é óbvio, fomos integrando novos jogadores, fomos agora também nesta fase experimentando jogadores que ainda não tinham jogado. Neste momento já todos jogaram no campeonato e, portanto, acho que isso também faz um bocadinho a diferença a nível de consistência como equipa. Mas volto a dizer, tudo isto foi concertado, tudo isto foi previsto, portanto, não há sentimento nenhum de frustração em relação àquilo que é a primeira volta e a segunda volta, até porque sabíamos que era muito difícil fazer uma segunda volta igual à primeira, e provavelmente o cenário que me apontou da segunda volta provavelmente era aquele cenário que toda a gente imaginava que fosse a nossa época, desde o princípio ao fim, ou seja, lutar pela manutenção e estar nos lugares de luta. Felizmente, pela competência de todos aqueles que se envolveram neste projeto, em março estávamos garantidos na Primeira Liga, e se para o ano estivermos, quer seja com uma grande primeira volta ou com uma grande segunda volta, não interessa. Interessa é cumprirmos aquilo que nos foi proposto. E aquilo que nos foi proposto foi manutenção, está assegurada, está mais do que adquirido. Começar a ver jogadores para o futuro se estão ou não aptos para aquilo que é as nossas ambições. Portanto, está tudo a correr como nós desejaríamos. Agora, não escondendo que, como é óbvio, gostávamos de ter mais pontos e, na minha opinião, merecíamos ter muito mais pontos do que temos na segunda volta, como também admito que se calhar fizemos pontos a mais do que aquilo que merecemos na primeira. É assim. Esse é um bom exemplo daquilo que era importante fazermos, mesmo que sabendo que vamos desvirtuar um bocadinho daquilo que é a qualidade da equipa. Ou
Ou seja, para nós vermos o duplex, para termos a certeza daquilo que o duplex vale, temos que sacrificar provavelmente aquele que foi o melhor jogador desta época, que foi o Zolotic. Isto tem a ver com... Eu se estivesse aqui para me promover como treinador, à procura dos melhores resultados, eu não queria ver o duplex. Porque provavelmente não iria ter espaço. Ou seja, tudo tem uma razão. Agora, provavelmente, se calhar, esta segunda volta menos conseguida da nossa parte, se calhar vai significar um campeonato muito melhor na próxima época. É a minha convicção. Portanto, se eu quisesse estar apenas e só a querer, não, quero é meter a melhor equipa, quero meter aqueles que me dão mais garantias, não me estou a preocupar com aquilo que é as segundas linhas, não, eu confio em toda a gente. Tinha a certeza que o duplex ia dar a resposta que queria dar, mas para poder dar essa oportunidade ao duplex, tive que sacrificar aquele que, na minha opinião, pessoal, foi o melhor jogador desta temporada, que foi o Zolotic. Muito satisfeito com aquilo que o duplex demonstrou em Chaves. Provavelmente até ao final da época vai ter mais oportunidades de se mostrar. E se continuar a demonstrar aquilo que tem demonstrado nos treinos, o próprio espírito de grupo que tem demonstrado, não tenho dúvidas nenhumas de dizer que é um jogador que interessa ao Casa Pia. Na semana passada foi surpreendido com o facto de, digamos, não poder ser o treinador na ficha de jogo do Casa Pia. Como é que viu essa situação e como é que encara agora também a inscrição no quarto nível, que já saiu os inscritos e está o seu nome? Para já é uma situação que não é virgem para mim, portanto já passei por ela noutros clubes. Felizmente vou ter a oportunidade de completar a minha formação a partir do dia 8. Estou bastante contente em relação a isso, mas também vos posso confidenciar que também ter uma pessoa como o Mr. Miguel Quaresma ao meu lado, para mim acaba por ser uma honra, acaba por ser uma pessoa que nunca escondi que é uma pessoa que é a minha referência no treino. E que muitas das vezes é ele a quem recorro para tirar algumas dúvidas daquilo que é a carreira de um treinador, que é feita de decisões, que é feita de momentos, e eu não tenho dúvidas nenhumas que ele é o meu porto de abrigo no futebol, sempre o foi, e acabou por ser uma situação inesperada, uma situação que apenas e só se deve a situações burocráticas, mas que para mim é uma enorme honra poder ser adjunto dele, neste caso, quer seja neste ou noutro cenário qualquer. Ia perguntar mesmo. Em relação à situação do Vasco, alguma evolução? Conta com ele para a próxima época? Como é que está essa situação? Evolução do Vasco. A questão do Vasco é exatamente a mesma coisa que eu estive aqui a referir. O Vasco acaba o contrato, o Vasco no final do ano vai decidir ele primeiro, porque, tal como todos os jogadores, vão decidir qual é que é o futuro dele. Agora, em relação a mim, o Vasco sabe perfeitamente aquilo que eu penso, eu também sei aquilo que ele pensa, é uma coisa que está muito clara entre nós os dois, que neste momento não tem que vir a público, é uma situação que está ainda muito privada e acima de tudo vai depender daquilo que é a decisão do Vasco no final da época. Agora, eu como treinador conto com o Vasco como jogador, tem-me dado rendimento, saiu por questões relacionadas com aquilo que nós dissemos, de ter também o Vasco, apesar de ter sido muito importante nestes 2 anos que está aqui, não é eterno, e nós percebermos que o Casa Pia é um clube centenário. Ou seja, muitos jogadores acabaram a carreira, outros tiveram que aparecer, outros tiveram que se impor, e aquilo que estamos a fazer também é um bocadinho preparar a sucessão daqueles jogadores num ano, ou daqui a 2 anos, ou daqui a 3 anos, na altura que tanto o clube como o jogador entenderem, seja ao fim de ciclo. Não é este o caso.
o caso do Vasco não estar a jogar tem tudo a ver com aquilo que eu disse, com vermos novas soluções, quis ver o Varela no meio, que é a posição natural dele, quis perceber, até porque provavelmente, por alguma razão ele também ser o subcapitão, também quis ver a liderança de outros jogadores sem a presença do Vasco dentro do campo. Portanto, é tudo muito claro e não há aqui nada de casos, não há aqui nada de outro mundo, nem há uma situação de continuação ou não há continuação. Há jogadores como outros tantos que também acabam o contrato e que no final do ano, ou na altura que a nossa administração decidir, irão ser tratados como em todos os clubes. Portanto, não há aqui celeumas nenhumas em relação ao Vasco e até posso garantir que ele amanhã vai jogar. Mais uma só. Como é que vi também a visita do selecionador do Japão aqui a Pinamanique, o contacto que ele teve com o Kunimoto e com o Yuki-san? Como é que vi essa visita e qual a importância para estes jogadores saber que o selecionador está aqui por perto e veio visitá-los? Para já acho que é um motivo de honra não só para o clube, para todos nós. Para já podemos contar com jogadores internacionais. Acho que por si só demonstra um bocadinho aquilo que tem sido a evolução do projeto ao longo destes 3 anos. Termos jogadores internacionais. Houve jogadores que ao longo destes 3 anos atingiram os patamares de seleção, como o Léo, como o Godwin, o Cuca também, o Benny. Isso também é um bocadinho aquilo que é fruto daquilo que nós temos vindo aqui a falar. Tem a ver com o projetar de jogadores, que também é um dos objetivos de qualquer clube.